Tudo começa quando Renata vai visitar Álvaro na cadeia, e ele quer saber o que ela está fazendo ali, e Renata fala que foi pedir para ele dizer às autoridades que Jerônimo não tem nada a ver com a ideia dele se passar por morto, porque o médico que o atendeu disse isso. Álvaro fala que não entende o porquê ele disse isso, mas quer saber o que Renata vai fazer por ele para falar com as autoridades. Renata pergunta se estar com a consciência tranquila não é o suficiente, mas Álvaro diz que isso não funciona com ele, e ela diz que ele é muito mesquinho, e que deveria estar agradecido por Jerônimo salvar a vida dele. Ela pergunta o que ele quer, e Álvaro fala que a vida ali dentro não é fácil, e que fica bem quem tem mais. Então Renata pergunta se ele quer dinheiro, e Álvaro diz que sim, e então ela pergunta de quanto ele precisa. Por outro lado, Aníbal fala para Alisson que Augusto pediu para ele ficar mais um tempo porque quer conhecê-lo, e a menina fala que isso é ótimo, mas Aníbal diz que talvez só vai ficar por necessidade, e Alisson não entende o que ele quer dizer, então ele fala que vai contar, mas pede para ela não dizer isso a ninguém. Na Cruz de Amor, Augusto conversa com seu aliado e fala para ele que esse é o momento para conquistar Marina, e o homem não entende, dizendo que a lógica seria ela ficar no meio do casal para atrapalhar a relação de Jerônimo e sua esposa. Mas Augusto diz que não vai pela lógica, e se ele fizer o que ele mandar, tudo vai dar certo. Augusto fala que vai dar uma prova de que não está brincando, e então pega uma maleta de dinheiro e entrega para ele, que abre e fica surpreso com a quantidade de dinheiro. E então Augusto pergunta se aquele primeiro pagamento é suficiente para ele ir até lá e reconquistar Marina, e o homem garante que sim. De volta a Bonita, Alisson pergunta para Aníbal como assim a mãe dele está morta. E ele começa a se lembrar que ela morreu de câncer, mas antes deu uma caixa para ele com a foto de Augusto, e também a carta e o cheque que ele mandou quando soube que ela estava esperando ele. Alisson pergunta pela avó dele, e o garoto fala que ela morreu tem muitos anos, e acha que foi ela quem insistiu para a mãe dele contar a verdade, e por isso ele disse que tinha sido ela. Alisson fala que isso é muito triste e pede para ele não voltar para sua cidade, e Aníbal diz que não sabe o que fazer, mas que precisa trabalhar, e então a menina pede para ele falar com o pai, e talvez ele ajude. Mas Aníbal diz que não tem certeza disso. E nesse meio tempo Honório está tomando seu café quando escuta o choro de Amparo. E então fica assustado e vai seguindo o choro, e nisso Constanza está no quarto com a menina e pedindo para ela não chorar porque senão serão descobertas, e Honório entra e pergunta o que essa menina está fazendo ali. Constanza fala que está cuidando dela, e Honório lembra que ela prometeu para Regina que não faria isso, mas Constanza fala que ela estava doente e que não poderia deixá-la só, e então Honório pergunta aonde está a mãe dela, e Constanza fala que ela foi em casa buscar roupas e já está voltando. Enquanto isso, Inês fala para Isidro que Renata já voltou para a fazenda. E ele fala que agora vai ficar mais difícil para eles conseguirem descobrir o que querem, mas Inês fala que não, porque eles têm uma pessoa que pode ajudar. Isidro pergunta quem é, e Inês lembra ele que Antônio agora mora lá perto de Renata, mas Isidro não acha que ele vai entrar nessa, porque agora é seminarista e não pode mentir, mas Inês fala que ele prometeu para Regina que ajudaria ela a encontrar sua filha, e essa é uma ótima oportunidade, e então Isidro fala que vai ligar para ele. Em casa, Honório fala para Constanza que ela não pode ficar tanto tempo com essa menina, porque depois ela vai sumir de sua vida e ela vai ficar mal. E então ela fala que estava pensando nisso, e pergunta se eles poderiam adotar um bebê, mas Honório diz que isso não faz sentido.
Constanza pergunta o porquê não. E Honório fala que nenhum dos dois está com idade para ter uma criança em casa, e deixa Constanza pensativa. Por outro lado, Julieta está com Matias e Adriana, e então fala que está achando muito estranho o fato de César não querer falar com eles e agora pedir para não faltarem à inauguração. E Adriana fala que talvez ele precise de tempo para entender tudo o que aconteceu. E Matias diz que ela tem razão, mas Julieta acha que talvez não seja só isso, e acha que está com uma sensação não muito boa. Na cadeia, Roberta fala para Josefina que o restante do dinheiro está no carro, e ela fala para a filha que ainda tem o que está na conta, mas Roberta fala que confiscaram as contas dela e devolveram o dinheiro para Regina. Fina fica com raiva, e então fala que agora Roberta terá que ajudar ela a conseguir mais dinheiro da empresa, mas ela diz que não fará isso, porém, Fina fala que vai sim, e pede para ela esperar porque vai chamar a assistente financeira dela. De volta em casa, Honório passa um sermão em Constanza, dizendo que ela não tem idade para criar um bebê. Mas ela insiste dizendo que sim, porque precisa de apoio emocional. E Honório fala que quando Adriana se casar e tiver filhos, eles podem aproveitar como avós e não como pais. Constanza insiste para ficar perto da menina, e Honório fala que ela pode sim, mas não de forma pessoal, e sim no centro, porque ela sabe muito bem que isso vai contra as normas do centro de Regina, e deixa Constanza chateada. E na cadeia, Branca explica para Roberta o que ela precisa fazer para conseguir dinheiro da empresa, e garante que está ali para o que ela precisar, e chama ela de Robertinha, e então Fina fala para ela não dar uma desperta porque a metade dessa grana é dela. E então Roberta fica pensando e pergunta se realmente é fácil assim, e depois avisa que se chama Roberta. Na cadeia, Renata conta para Jerônimo que foi até Álvaro pedir para ele contar a verdade, e Jerônimo pergunta se ele aceitou, e ela fala que sim, mas em troca de dinheiro, e então Jerônimo pede para ela não fazer isso, mas Renata diz que quer ajudar, e que vai fazer sim, porque ele precisa sair daquele lugar. Lá fora, Carina chega e encontra com Lázaro, que fala que está esperando Renata, e Carina conta que já está divorciada, e que eles podem se casar a qualquer momento, e pergunta se Lázaro gostaria de se casar agora. Ele pensa um pouco e fala que sim, mas Carina diz que talvez não seja possível por causa dos documentos. Mas Lázaro fala que elas precisam perguntar, e então vão até o balcão se informar. Na Bonita, Carlos e Priscila trabalham juntos, e então ela diz que Matilde é muito ciumenta. Mas Carlos fala que é só amor, e Priscila comenta que jamais imaginou que ele ficaria com uma menina assim, porque nunca gostou de ser controlado. Carlos fala que com Matilde é diferente. E Priscila pergunta se a mãe dele aceitou, e ele conta que no início ela achou ruim, mas depois considerou, e até chamou eles para morar na América. E Priscila fica chocada e pergunta o porquê ela nunca fez esse convite para ela. Carlos fala que ela achava que na fazenda tinha alguma maldição, e que eles não seriam felizes. E então Priscila pergunta o porquê ele nunca disse para Matilde que eles dois foram noivos, e ele diz que não viu necessidade, e que talvez um dia fale, e então sai, e deixa Priscila pensativa. Na cadeia, Renata pergunta se Jerônimo concorda que ela dê dinheiro a Álvaro, e ele diz que tudo bem, e ela diz que vai pedir Matias, mas Jerônimo fala que não precisa, e pede para ela falar com Carlos, e que ele vai dar o dinheiro e levar até Álvaro. Renata fala que não, e diz que ela mesma quer dar a ele, porque não quer correr o risco de dar errado. E então Jerônimo diz que tudo bem, mas pede para ela prometer que não vai sair sozinha, e Renata diz que tudo bem.
Na casa paroquial, o padre atende a porta, e Saul fala que disseram que ali ele pode encontrar a doutora Marina, e então o padre manda ele entrar, e Marina se assusta e pergunta o que ele está fazendo ali. O padre pergunta se esse é o homem que fez ela sofrer, e Marina confirma, e então o padre manda ele ir embora, mas Saul pede por favor para ela escutar ele. Na cadeia, Renata fala para Jerônimo que foi Augusto que contou para ela que ele estava na cadeia, e então Jerônimo fica furioso dizendo que ele sempre quer se meter na vida deles, mas Renata pede para ele ficar tranquilo, porque Augusto só queria ajudar. Jerônimo fala para ela não ser ingênua, e tenta contar do caso dele com Roberta, mas o carcereiro vem e fala que ele só tem 2 minutos, e então Renata pede para ele parar de falar e abraçar ela porque vai embora. E enquanto isso, Marina aceita conversar com Saul. E o padre fala para ela não fazer isso, mas ela diz que está bem, e então pergunta se Saul pode ajudar ela com a cadeira de rodas. E ele pergunta o que ela tem, e Marina conta que precisa ficar de repouso porque está grávida, e pergunta se ainda assim ele quer conversar com ela, e Saul garante que sim. E enquanto isso, Karina e Lázaro estão conversando com a juíza e contando o que aconteceu para Karina ser dada como viúva, e então ela diz que já encontrou os papéis, e quer saber quando eles querem se casar. Os dois falam que naquele mesmo momento, e ela pergunta se eles têm as 4 testemunhas, e eles ficam surpresos porque esqueceram desse detalhe, e então a moça sai da sala, e eles ficam pensando, mas ao mesmo tempo felizes. Renata aparece e então eles chamam ela lá, e contam que vão se casar naquele momento, e perguntam se ela pode ser uma das testemunhas, e Renata garante que sim. E eles ficam super felizes. E nesse meio tempo, Marina pergunta para Saul por que ele foi atrás dela, e ele fala que Marina foi seu combustível para largar os vícios, e que agora é um novo homem e gostaria de retomar as coisas com ela. Marina fala que está grávida, e ele diz que se ela está morando com seu tio é porque não está casada. E nem com o pai de seu filho, e então Marina explica que são 2 bebês, e que gostaria de dizer que é ao contrário, mas realmente não se casou e não está com o pai de seus bebês. E então Saul diz que eles estão em um cenário perfeito, e que podem tentar refazer o que se perdeu no passado. E enquanto isso, o padre Severino conta para Antônio que Saul fez muito mal a Marina no passado, e tem medo que a situação que ela está a faça tomar decisões que pode se arrepender depois. E enquanto isso, César está em uma agência de viagens e então liga para Serena e fala que quer convidar ela para a inauguração de seu restaurante. E ela aceita o convite e depois desliga. No restaurante, Julieta fala para Benjamin que achou que César iria cancelar a inauguração do restaurante, e ele diz que também pensou assim, e que ficou surpreso quando ele disse para chamar os amigos, e confessa que está muito preocupado com o filho. Na agência de viagens, a vendedora pergunta a César se ele já foi em Paris, e ele diz que não, mas agora surgiu a oportunidade. E conta que sempre teve vontade de conversar com os grandes chefes de cozinha, e agora vai fazer isso. E então a moça diz que não se pode deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, e ele diz que ela tem toda a razão. No povoado, Antônio recebe uma ligação de Isidro pedindo ajuda dele para conseguir as digitais de Renata, e conta que está desconfiado que Fina está enganando eles, e que Renata é a filha verdadeira de Regina. Antônio fala que pensou que isso estava resolvido, mas Isidro garante que não, porque as digitais de Roberta não batem com as da filha de Regina, e pergunta se o amigo pode ajudar, e ele garante que fará isso sem que Renata desconfie.
E nesse mesmo momento a juíza está casando Lázaro e Carina, e então diz que agora eles são marido e mulher, e Renata fala que agora ele pode beijar a esposa, e então Lázaro beija Carina, e depois celebram que enfim conseguiram se casar. Na Bonita, Carlos surpreende Matias com uma flor, e ela fala que levou um susto, e então ele lembra que ela prometeu dar um beijo nele a cada flor que ele entregasse a ela. Mas Matilde fala que não está mais beijando ele, porque não sente mais tanto amor como antes, porque agora ele está muito juntinho de sua amiguinha. Carlos fala para ela não se sentir assim, porque só tem olhos para ela, e então a beija, e nisso Priscila está olhando os dois de longe e pensando que ele não vai ficar só com olhos para Matilde, porque garante que vai fazer com que ele se apaixone por ela de novo. E enquanto isso, Saul está tentando convencer Marina a voltar com ele, mas ela fala que isso não faz sentido. E que ela já até se apaixonou de novo, mas ele diz que se ela está solteira, então eles podem tentar algo, e garante que vai oferecer o mundo para ela e seus filhos. Marina fala que não, mas Saul continua insistindo, e dizendo que agora ela pode ter a família que sempre quis, e garante que não quer perdê-la, e deixa Marina pensativa. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.